O Lula, ele tem falado muito isso, de que, olha, a forma que a ONU está organizada, ela não pode mais continuar e precisa haver uma mudança. E qual que é o grande problema? Isso foi alertado, né, pelos países, vamos colocar assim, livres, que não estão ligados a uma mentalidade ou conceitos autoritários, há muito tempo. Só que isso não foi ouvido, principalmente depois da queda do Muro de Berlim, onde criou-se a ilusão de que o comunismo tinha acabado. E agora nós estamos vendo o Brasil, através aí do governo do PT, com apoio do Partido Comunista Chinês e justamente dessa frente mais autoritária do mundo islâmico também, e aqui a gente tem que separar, não são todos os países islâmicos que estão alinhados dessa forma, né? Apesar de alguns serem autoritários, mas não estarem nessa linha. É como a gente diz aqui no PH Vox, né? Geopolítica não é linear. Se a gente tentar encaixar a coisa dessa forma, a gente não entende o que está acontecendo no mundo. E isso gera preocupação, por quê? Porque agora vai virar um clamor uníssono em mudanças pela ONU, que o Ivan falou é um fato. Mas quem que hoje exerce um poder de fato nos bastidores dentro da ONU? Esse é o ponto. É justamente o eixo das ditaduras e os seus satélites que tem um peso maior nas decisões ali dentro. E aí que a gente começa a ver uma preocupação grande. E o Ivan falou muito bem sobre os Estados Unidos enfraquecido por dentro. Isso também é algo que preocupa, porque nós estamos assistindo uma situação onde o próprio partido que se coloca para defender a democracia, que está lutando para defender a democracia, não está nem seguindo a democracia dentro das suas fileiras, que é o Partido Democrata. Olha só, aquele que mais clama por democracia, que tem democracia no nome, né, não está levando isso a cabo, porque eles estão já há 2 eleições empurrando para o seu eleitorado candidatos. O Joe Biden, ele não venceu a primária. Ele venceu por WO por ações do senhor Barack Obama, né? Isso tem no livro que eu escrevi com o Ivan aqui, né? Os Estados Unidos e o Partido das Sombras. Nós mostramos isso bem próximo do que aconteceu ali. E agora nós estamos assistindo uma situação onde a eleição da Kamala Harris como a candidata democrata, Ivan, me corrija aqui, mas a gente pode classificar mais ou menos como a eleição do Putin lá na Rússia ou do Kim Jong-un, né? Vitória de 96%, né? Praticamente candidato único, situações que são criadas, né? Como o Maduro fez agora na Venezuela, praticamente ele ser o candidato. E aí, como diria Stalin, né? O importante não é quem vota, mas é quem conta os votos. E é isso que nós estamos assistindo dentro do Partido Democrata. E o que isso está levando? A uma situação onde os americanos, eles não estão, de fato, escolhendo os seus presidentes. Por quê? Vamos lá. Nós temos o Partido Democrata, que está nesse processo. E, ao mesmo tempo, eles controlam boa parte da máquina midiática. E com esse controle da máquina midiática, eles passam a demonizar o outro candidato. Então, é uma estrutura oligárquica que o Deep State criou junto com o Partido das Sombras, dentro do Partido Democrata, na estrutura política americana, onde muitos americanos são levados a votar no voto contra. Então, assim, ele vai votar contra o Trump, porque ele está sendo massacrado o tempo inteiro, ele é misógino, ele é amigo da Rússia, ele é isso, ele é aquilo, então tudo vai ser contra ele. Só que, ao mesmo tempo, a opção não é o povo, não é pelo menos os filiados ao Partido Democrata que escolhe. É uma elite oligárquica que empurra dentro do partido. E o próprio Black Lives Matter, por exemplo, o Ivan trouxe vários reportes sobre isso nas últimas semanas, eles não estavam apoiando a Kamala Harris. Se a gente observar a postura da Kamala Harris no primeiro debate das eleições americanas, foi muito para esse secto. Foi falar para, né, as bolhas radicais da esquerda dentro do Partido Democrata, para ela firmar esse apoio, para depois ela ir ali para o cidadão comum americano. Então é uma situação preocupante que nós temos dentro dos Estados Unidos com tudo isso. E aí muitas vezes as pessoas olham e falam assim, poxa, como é que os americanos podem estar votando na Kamala Harris, esse povo é muito burro e etc. A gente vê muitos brasileiros comentarem isso. Meus amigos, como que Luiz Inácio hoje é presidente do Brasil? A cartilha é a mesma, né?
É isso que a gente tem que levar em consideração. E isso também, por que eu trouxe aqui? Porque vai ter impacto direto em todas essas questões. A gente vê, por exemplo, hoje o governo Biden fazendo de tudo para empurrar o contra-ataque de Israel contra o Irã para a indústria petrolífera. Só de ele ter falado isso, o petróleo subiu 5%. E vai subir ainda mais. E aí, o senhor Biden vai comprar petróleo de quem? Do Maduro, que ele está financiando o regime do Maduro e ajudando o Foro de São Paulo. Enquanto o Trump está falando o quê? Bora bombardear a indústria atômica do Irã. E aí a gente vai ter impactos completamente diferentes. Se a gente seguir a cartilha do Trump, nós teremos um impacto no crime organizado e na quebra do fluxo de dinheiro de vários regimes e estados criminosos pelo mundo. Se a gente seguir a fórmula do Biden, você continua alimentando todas essas células criminosas dentro dos estados, dentro dos governos, e ainda a gente vai pagar a conta na bomba de combustível. É complexa a situação quando envolve o Oriente Médio, meus amigos. E ainda essa questão de eleição americana, né?